Olá, eu sou a Bruna e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de graduação, que é a aplicabilidade de adubo orgânico a partir da biomassa ligocelulósica e vinhaça, o biovin, para beneficiar o crescimento de plantas de milho. Então, primeiramente é importante entender o que é adubo. Adubo é um composto orgânico que é aplicado no solo para promover um ou mais nutrientes. E a história de que ele surgiu em 8.000 anos antes de Cristo na China, mas depois disso ele teve outras utilizações ao longo dos anos. Atualmente, ele está relacionado à produtividade do solo, já que ele transforma o meio ambiente e ajuda a produzir mais alimentos. Então, é uma técnica, a adubação orgânica, que sem dúvidas reduz o custo, já que é uma técnica muito mais barata do que utilizar fertilizantes sintéticos e importados. A abordagem do trabalho é utilizar como adubo a vinhaça e a serragem de eucalipto. Então, é utilizar a serragem de eucalipto como fonte de carbono e a vinhaça como fonte de nitrogênio. Então, por que a escolha de ambos os resíduos? Então, porque eles são amplamente produzidos no Brasil e porque não tem-se o descarte ou utilização desse resíduo em 100%. Então, é importante que eles sejam utilizados para outras finalidades. E como a agricultura no Brasil é um dos principais pontos, nada mais justo que utilizar ambos para a agricultura. Então, o objetivo é definir uma formulação, ou seja, uma relação entre a vinhaça e a serragem que seja adequada, produzir o composto, o biovin, caracterizar o biovin quimicamente e cultivar as plantas de milho, e analisando o crescimento e as características químicas do solo, ou seja, dos vasos que esse milho foi plantado. Então, é importante entender o que são esses dois resíduos. Então, a biomassa ligocelulósica, que é a serragem, ela é um resíduo de madeira. Então, no Brasil, estima-se que para cada metro cúbico da tora que é beneficiada, então a madeira que é beneficiada no Brasil, metade é serragem. Então, como o Brasil tem 12% da produção de madeira do mundo, então esse volume é muito alto. Já a vinhaça, ela é um resíduo da produção de etanol. Então, estima-se para cada litro de etanol produzido, 13 litros de vinhaça sejam gerados. Então, é um volume bem alto. E essa vinhaça, ela pode ter concentrações que variam. Então, cada usina que produz etanol, ela tem uma concentração diferente dependendo da produção. E a vinhaça tem altos teores de nitrogênio e potássio, o que fazem muito interessante para a utilização como adubo. Além disso, a vinhaça ela promove o aumento da matéria orgânica no solo e, consequentemente, o aumento da retenção de água, o que faz com que ela seja tenha propriedades que sejam muito interessantes para o solo. E para testar a aplicabilidade do biovin, as plantas de milho foram escolhidas porque são um dos cereais mais utilizados no mundo e pode ser matéria-prima de vários outros produtos, então tem uma grande utilização. E para isso serão feitas algumas metodologias. Inicialmente, será feito o preparo da compostagem, então será misturado a serragem e a vinhaça numa proporção de 30:1, em caixas plásticas de 100 litros aproximadamente, e
essa mistura será mantida nessas caixas por 2 meses e uma temperatura que não exceda 60 graus Celsius e a uma umidade de 60 a 70% para aumentar a produção de micro-organismos e favorecer a compostagem e a produção de adubo. Com a primeira etapa concluída, que é a preparação do adubo, a segunda etapa é preparar os vasos. Então, serão colocados de 4 a 5 sementes de milho em vasos de 2 litros, que serão colocados e mantidos sobre umidade e temperatura igual para todos, então a umidade vai ser em torno de 30%, para que eles germinem e num período de 20 dias. Depois desses 20 dias, as plantas serão transplantadas para vasos do mesmo tamanho, ou seja, 2 litros, e esses vasos serão 2 para controle e 2 para tratamento. Então, os vasos de tratamento terão 25% de biovim do volume e o restante de solo, e os de controle só terão solo. Então, ambos receberão o milho e serão mantidos em condições de umidade e temperatura constante para todos, e serão realizadas três controles, ou 3 tempos de controle. Então, serão nos dias 15, 30 e 60. E serão analisadas algumas características químicas, que serão feitas através de análises químicas, como a medida do pH. O pH será feito nas amostras coletadas durante o processo de compostagem e também durante o plantio do milho, o cultivo do milho. Então, para isso, as amostras serão colocadas a cerca de 10 centímetros cúbicos do solo, a qual considerarei 1 para 1, então 10 gramas de solo será colocado em recipiente de plástico, que serão adicionados 25 ml da solução de cloreto de cálcio, que posteriormente vai repousar por 15 minutos para extrair o pH do solo e conseguir ser medido. Posteriormente ao descanso, será submetido à agitação por 20 minutos, depois repouso por mais 30 minutos para que o solo decante, e será medido o pH através da medição convencional através de pHmetro. Além do pH, será analisado a concentração de nitrogênio. Então, as amostras elas serão coletadas em triplicata e serão coletadas 20 gramas de cada amostra, que serão colocadas em LMA de 250 ml e adicionados 60 ml de KCl 1 mol por litro, que vai ser tampado e agitado por 30 minutos e depois colocado em repouso por mais 15 para que essa solução decante, e após esse período, ela será filtrada em filtração rápida mesmo e guardada em geladeira, porque esse vai ser o extrato. Com o extrato, a codificação de nitrogênio será feita através do método UV-Vis. O UV-Vis, ele necessita de duas marcações. Então, serão feitas as leituras em 220 nanômetros e 275. Então, inicialmente, a mesma solução de extração será medida e todas as amostras serão medidas nos dois comprimentos de onda, para que consiga retirar as impurezas com a medição dos 275 nanômetros através da fórmula destacada aqui embaixo. Além disso, será analisado o desenvolvimento vegetal do milho plantado. Então,
vai ser avaliado o crescimento após os 10 dias de germinação, então será a altura e o diâmetro. E após o período de experimento dos 2 meses, será analisado a quantidade de nutrientes que essa planta reteu através da determinação da matéria seca. A matéria seca vai ser, após os 2 meses, a planta de milho será submetida a corte, então o caule e as folhas serão cortadas, pesadas, então essa vai ser a minha matéria seca. Depois ela será colocada, essa amostra coletada será colocada em estufa por 3 dias, até que ela 3 dias ou até que ela obtenha uma estabilização de peso, e essa amostra será pesada de novo. E aí pela fórmula que está aqui embaixo do slide também, serão calculados a quantidade de nutrientes que esse milho absorveu. Obrigada!